Olá! Continuando com o tópico de como a gente lida com informações, hoje eu vou falar sobre dois casos clássicos da literatura. Um deles, um resultado do Jervis, que ele chamou de consistência irracional, e o outro sobre raciocínio motivado. Eles são basicamente interligados, vai ficar fácil de ver porquê. E eles vão servir para a gente começar a responder a partir do próximo vídeo, eu acho, os porquês da gente errar tanto. Eu estou prometendo isso já há algum tempo, a gente já está chegando lá agora. Então, vamos começar com o primeiro caso do que é isso que o Jervis chamou de consistência irracional. Afinal, consistência, se a gente parar para pensar, é algo que a gente considera uma qualidade. Não o que a gente chamaria de irracional. Pessoas inconsistentes, que têm ideias que entram em conflito, claramente estão cometendo um erro. Então, como uma consistência pode ser algo irracional? Bom, o exemplo que ele conta é um exemplo de uma observação que ele fez ao perguntar para as pessoas opiniões sobre a realização de possíveis novos testes nucleares e os motivos pelos quais as pessoas poderiam ter aquela opinião. Então ele apresentou 3 possíveis motivos que você poderia concordar ou não com os motivos para que se fossem realizados novos testes nucleares. Os motivos incluíam se esses novos testes para armas nucleares poderiam ou não ser um risco médico à saúde da população, o primeiro. O segundo, se esses testes levariam ou não ao desenvolvimento de armas melhores e de forma significativa, se haveria realmente uma melhora nas armas ao fazer os testes. E o terceiro, se a realização desses testes seria causa ou não de tensão internacional. Note que são as 3 questões que são completamente descorrelacionadas. O fato de se as armas vão melhorar ou não está relacionado com o fato de se os testes vão ou não causar riscos à saúde. E da mesma forma, as tensões internacionais podem acontecer independente do que aconteça nas outras 2 questões. Isso quer dizer que as pessoas, ao pensar nessas questões, elas deveriam ter opiniões independentes nas 3, a partir das quais, considerando essas 3 questões e possivelmente outras questões que as pessoas pensem, elas formariam uma opinião de se esses novos testes deveriam ou não ser realizados. Isso é como a gente gostaria de acreditar que um ser humano pensa. É o jeito racional, você forma a sua opinião, considera os prós e os contras, junta tudo e chega a uma opinião final. Como essas questões são independentes, a gente esperaria que as pessoas pensassem de forma independente sobre elas. O que o Jervis observou, ao contrário, é que, basicamente, todo mundo que era a favor dos testes das armas concluía nas 3 questões de forma a apoiar os testes das armas. Ou seja, não haveriam riscos médicos, levaria a melhoria nas armas e não criaria tensões internacionais. Já todos aqueles que eram contra o teste das armas achavam que teria mais riscos à saúde, que não haveria melhora nas armas e que isso geraria tensões internacionais. Note que você poderia concluir qualquer uma das 2 opções, ser contra ou a favor, mesmo se tivesse uma única questão que concordasse com você e as outras 2 discordando, porque você acha aquela questão importante demais. Seria natural esperar que, dentre os que apoiavam o teste, você tivesse algumas respostas que não fossem a favor do teste, mas que a pessoa falasse ainda assim. E da mesma forma, daqueles que eram contra os testes, também a gente esperaria que eles tivessem pessoas no meio que dissessem: olha, nesse aqui eu não acho que é um problema, mas ainda assim eu sou contra o teste por causa desse outro fator, ou desses 2 outros fatores, ou de um fator que nem sequer está na pesquisa. Apesar de eu achar que os problemas aqui, nenhum deles levaria a problema, nenhum desses 3 fatores é relevante. Seriam respostas possíveis. No entanto, não foi o que foi observado. O que foi observado é que, aparentemente, as pessoas escolhiam as respostas para as 3 questões básicas apenas para apoiar a ideia que elas já queriam defender. Elas não estavam raciocinando, elas estariam motivando a escolha delas
a partir de escolhas que, por falta de uma palavra melhor, seriam desonestas, porque não são baseadas num raciocínio claro, elas são escolhidas apenas porque ela apoia o que as pessoas gostariam de concluir no final. A favor ou contra as armas. Tanto faz. Bom, de fato, essa questão de um raciocínio motivado aparentemente é algo que a gente faz em muito. A gente escolhe as nossas opiniões de forma a apoiar alguma opinião maior que a gente tenha, mesmo quando faria todo sentido que essa opinião maior ainda se mantesse, mas que a gente percebesse que havia questões que não concordam com ela. E ainda assim, somando todos os problemas, nós concluiríamos que, apesar deste e daquele problema, ainda assim eu penso que o correto é isso por causa disso e daquilo. Por exemplo, no caso do teste de armas nucleares, eu poderia concluir que sim, vai levar. Testes novos devem levar a um desenvolvimento de armas melhores. É até meio lógico. Dependendo de como forem esses testes, talvez não houvesse nenhum risco à saúde. Ainda assim, o simples fato de que poderia aumentar a tensão internacional realizar novos testes de armas atômicas, o que é muito razoável para mim, realmente, poderia ser suficiente para eu concluir que não se deve realizar esses testes. E eu poderia ter outros motivos para pensar isso da mesma forma, mas note que é muito razoável eu chegar a uma opinião onde eu digo que eu acho isso por causa do fato A, ou da minha opinião A, apesar de que as minhas opiniões B e C indicariam que eu poderia pensar de outra forma. Certo? Então a gente tem esse raciocínio motivado. Mais do que isso, se vocês lembrarem no vídeo anterior, eu estava falando para vocês sobre viés de confirmação, onde as pessoas buscam as informações que confirmam o que elas já pensam. Os problemas de como a gente comete viés de confirmação e da nossa tendência a fazer um raciocínio motivado se combinam de tal forma que, até na forma como nós avaliamos as ações de outras pessoas, essa avaliação depende de se essa pessoa concorda ou não com a gente. Há até mesmo evidências num paper de Claassen e Ainsley, onde eles verificaram que as pessoas, de fato, quando se deparam com questões e com erros éticos, com erros morais, elas avaliam a qualidade desse erro de forma diferente. Então eles propuseram para as pessoas avaliarem quão grave seria alguém que rouba cartazes de um quintal. E esses cartazes, em alguns casos que eles perguntavam para as pessoas, tinham opiniões que eram as mesmas das pessoas, e em outros casos tinham opiniões que eram diferentes das pessoas. Quando os cartazes tinham opiniões com as quais as pessoas discordavam, elas achavam que a pessoa que roubou era um vigarista, era um trapaceiro, mas alguém simpático. O típico anti-herói que as pessoas gostam, está fazendo algo errado, mas é por uma boa causa. Já quando a mesma ação era cometida, mas roubando um cartaz que concordava com a opinião da pessoa que estava respondendo o questionário, ela avaliava que a pessoa que tinha cometido aquele deslize era um criminoso degenerado. Em ambos os casos, as pessoas percebiam que era um erro, mas a importância do erro era vista de forma completamente diferente, dependendo de se a pessoa concordava ou não com aquilo. Nós nunca vimos, obviamente que eu não estou sendo nada irônico, não sarcástico, jamais eu seria, nós nunca vimos isso acontecer em política, não, claro que não. Ninguém vê que o mesmo erro cometido por um político de estimação é visto como um problema menor, enquanto cometido pelo outro político que as pessoas odeiam é visto como um problema seríssimo. Isso não acontece todo dia em política. Nós não temos casos tradicionais na nossa política de grupos de apoio a um político, grupos de apoio a outro político, e eles não discordam o tempo inteiro e acham que quando foi o meu que cometeu,
Tudo bem, quando foi o outro que cometeu, ele devia ser preso, morto e as chaves jogadas fora. Claro, nenhuma ironia aí, imaginem. Ou seja, o jeito como a gente raciocina não é o jeito como a gente deveria raciocinar. Nós não avaliamos questões éticas da mesma forma e as nossas avaliações dependem pesadamente de se as pessoas concordam com a gente ou não. Nós não analisamos informações básicas da mesma forma. Informações que apoiam o que a gente quer que seja apoiado são vistas como corretas, independente de qualquer análise. Informações que discordam com o que a gente gostaria de concluir são vistas como erradas, de novo, com muito pouca análise. A questão da análise é uma questão bastante importante. Eu vou voltar a conversar um pouquinho sobre elas, mas aí já no contexto da explicação de por que nós estamos errando. Próximo vídeo eu começo a falar sobre essa explicação. A primeira delas é uma explicação mais simples, de menos teor político-ideológico. A primeira explicação tem a ver com o uso do que a gente chama de heurísticas. Então, próximo vídeo a gente conversa sobre heurísticas. Até mais, obrigado. E novamente, agora que eu aprendi a fazer isso, não esqueçam de se inscrever, de deixar que vocês gostaram, caso vocês tenham gostado. E divulguem se vocês acharam que todas essas aulas são interessantes. Até mais!